Galera, seguinte, temos um problema bom e um ruim, digamos assim. Eu vou gravar com vocês agora, na verdade, para vocês, né, uma aula de revisão. Na verdade, sobre o último conteúdo que eu mandei para vocês, que é o conteúdo que fala sobre química da vida. A questão é que é um conteúdo imenso, imenso, imenso. Vocês devem ter visto isso pelo tanto de material de apoio que eu mandei. É muita coisa. Então, eu vou fazer, assim, uma pincelada. Vai ficar muita coisa que não vai dar tempo. Mas eu peço que vocês anotem tudo que vocês entenderam para a gente ir sanando essas dúvidas ao longo dessa semana, tá? Principalmente quando a gente tiver a nossa aula ao vivo, que fica mais dinâmico e mais fácil, beleza? Por enquanto, eu vou tentar fazer um geral para poder seguir adiante. Vamos lá. Bom, eu mandei ou comentei com vocês sobre esses slides. Esse é o nosso título, A Química da Vida, né? E só esses slides tem 45, então vocês já percebem o tamanho do BO que a gente tem. Mas o que vocês precisam entender é, a gente tem uma constituição muito característica de todo indivíduo, que é a formação por elementos químicos. A gente é formado pela tabela periódica, ou pela combinação dela, né? Então, a tabela periódica é que determina como a gente se desenvolve, como a gente forma as nossas estruturas e quem a gente é. Aqui a gente tem um desenho que mostra bastante essa constituição, apesar de não estar em português, e que mostra para nós exatamente que sem elementos químicos não existe vida. Então está muito atrelado ao que a gente já vinha discutindo na matéria anterior, tá? Bem, falar um pouquinho da água é meio redundante, mas aqui tem uma série de informações, vocês já devem ter dado uma lida. A gente perde água ao longo da vida, então quanto mais velho a gente fica, menos água nosso corpo vai ter. Só que a água é fundamental para a absorção, para a eliminação, para a constituição do corpo, para manter o metabolismo e para a gente viver. Não só no caso do ser humano, quando a gente bebe a água para manter todas essas funções, como, por exemplo, para indivíduos que moram nela. Então, a água ela é, sem dúvida, fundamental. A gente tem a constituição básica da água, que é o oxigênio, né, e as duas moléculas de hidrogênio. Elas são moléculas que se atraem em polos opostos, aquela ideia da carga positiva e da carga negativa, tá? Então, o oxigênio ele carrega uma carga negativa e os hidrogênios uma carga positiva, tá? E para que essa estrutura se mantenha equilibrada, a gente precisa de 2 hidrogênios para um oxigênio. A água ela tem algumas propriedades bem específicas, tá? Eu fiz um geral para vocês entenderem, mas ela não é somente um solvente universal, como ela é uma transportadora de substâncias que são hidrofílicas, né? Que são capazes de serem dissolvidas ou transportadas pela água. Ela é reguladora de temperatura e o suor é produzido a partir dela. Então a gente consegue manter o metabolismo, manter o equilíbrio do nosso corpo só com a água. Sais minerais, galera. Os sais minerais, eles são adquiridos na alimentação. A gente não consegue fazer reserva. Essa imagem ilustra bem a importância da variedade de alimentos que a gente consome, porque a gente não consegue armazenar essas substâncias, não só sais minerais, como vitaminas também. Então, não dá para ficar sem comê-los, tá? Os sais minerais, eles servem para auxiliar o funcionamento de uma série de estruturas do corpo. Eles servem como ajudantes, por exemplo. Então, a gente consegue ter sais minerais associados a proteínas que fazem um funcionamento mais adequado e assim por diante. Eles são formadores de estruturas como cálcio, ou potássio, ou sódio, que são importantíssimos na estrutura física, ou como, por exemplo, o ferro, que auxilia no transporte de oxigênio, e o flúor, que mantém os dentes fortes. Então, sais minerais, eles são não só fundamentais, como eles precisam ser repostos diariamente, tá? Aqui tem um mapa com os principais sais minerais que a gente tem. Na verdade, são muitos, é muito difícil falar de todos eles, ainda mais com a correria que a gente tem aí de uma aula muito grande. Mas fica aqui aqueles que a gente mais ouve falar ou que a gente realmente consome mais. A água e os sais minerais, eles são classificados como substâncias inorgânicas, tá? Enquanto que os demais que eu vou comentar com vocês agora, eles são chamados de substâncias orgânicas, ou seja, são formados por carbono e hidrogênio. Obrigatoriamente na estrutura deles vai ter um ou outro, beleza? E é a base da estrutura dos seres vivos. Os carboidratos são um exemplo dessa substância orgânica que eu estou comentando, né? É a parte mais gostosa dos alimentos, normalmente. Aqui tem uma série de exemplos para vocês perceberem que o carboidrato ele não necessariamente é o pão e a massa,
mas ele pode ser encontrado em outros alimentos. Eles são conhecidos como glicídios, açúcares ou hidratos de carbono. Esses 3 nomes podem ser usados para falar deles, é a mesma coisa, tá? Aqui eu tenho a classificação. A classificação está baseada na quantidade de estruturas químicas que cada um desses carboidratos tem. Então, os monossacarídeos são formados por um só, disacarídeos por 2 monossacarídeos unidos. Então, por exemplo, glicose e frutose associados, e os polissacarídeos são aqueles formados por diversas estruturas. Entendam que essa estrutura é mais simplificada e ela vai aumentando a complexidade estrutural e as importâncias, tá? A gente está falando da celulose e da quitina, a quitina que forma a nossa unha, a celulose que forma a estrutura vegetal, por exemplo, enquanto que os disacarídeos fornecem basicamente energia, assim como os monossacarídeos, tá? Proteína. De todas as substâncias orgânicas, as proteínas são as mais importantes. Não porque carboidrato engorda, mas porque a proteína é o que forma o nosso corpo de fato. Aqui tem uma série de estruturas que dependem diretamente da proteína, tá? Elas são responsáveis pela estrutura da célula, pelo metabolismo, pelo controle da velocidade da nossa digestão e uma série de reações que mantém a gente estável, tá? Aqui tem alguns exemplos de alimentos com proteínas. Em geral, as proteínas elas têm um valor calórico menor, sim, mas isso não significa que não engordem, tá? Significa que elas são mais saudáveis e fundamentais. Então, tem 10 exemplos aqui de alimentos ricos em proteína. As proteínas são formadas por aminoácidos, tá? Essa estrutura toda aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês me avisem. Esse desenho ele representa um aminoácido. O que diferencia um aminoácido de outro é o que a gente chama de radical. Ou seja, toda essa estrutura colorida, ela vai ser igual para qualquer aminoácido que você observar. O que diferencia eles é só essa partezinha aqui, ó. É a molécula que vai grudada nessa região, tá? Nós temos 2 grupos de aminoácidos que a gente considera, digamos assim, tá? Os naturais são aqueles que nós somos capazes de produzir, enquanto que os essenciais, eles são adquiridos através da alimentação. Assim como os sais minerais, esses essenciais aqui, ó, precisam ser consumidos diariamente para a gente poder ter, né, disponível para manter o corpo estruturado e o metabolismo adequado, certo? As plantas, elas não possuem aminoácidos essenciais, elas são capazes de produzir todos os aminoácidos que elas precisam. Então, elas têm uma diferença aí fundamental, beleza? Só a título de curiosidade, aqui tem quais são esses aminoácidos, um monte de nome doido, mas que vão aparecer bastante para vocês. Existem algumas abreviações, mas aqui está uma tabela geral. As enzimas são um tipo de proteína fundamental. Elas são aquelas que eu comentei que controlam, por exemplo, o processo químico de digestão. Então, elas têm a ver com o metabolismo. Elas são os nossos motores, e sem elas a gente demoraria muito mais para fazer as tarefas que a gente tem. As enzimas, elas têm especificidades, ou seja, existe uma enzima para cada substância que a gente vai degradar, que a gente vai montar, porque elas conseguem tanto quebrar quanto montar, certo? E aí a gente tem um sistema que a gente chama de chave fechadura. Para cada chave a gente tem uma fechadura e vice-versa. E é esse o sistema que a enzima funciona. Para cada enzima a gente tem uma substância que a gente chama de substrato específico, certo? Aqui tem um esqueminha para vocês entenderem. Então, a gente tem uma enzima e a gente tem um substrato que vai se encaixar perfeitamente nessa enzima. Não adianta nenhuma outra substância se aproximar, porque ela não vai reconhecer. Nesse exemplo aqui, a gente está vendo a quebra de uma substância, a quebra de um substrato, mas ela também é capaz de construir, tá? As enzimas, elas dependem de condições específicas, então, temperatura, pH e a concentração do substrato são determinantes para elas funcionarem. Elas são extremamente sensíveis a essas variações, então elas podem morrer, digamos assim, com muita facilidade ou parar momentaneamente de funcionar. Então, essas condições, elas precisam estar sempre estáveis. As vitaminas, elas são essenciais para as enzimas porque elas são ajudantes, digamos assim. Existe muita enzima que depende da vitamina para conseguir funcionar. A ausência da vitamina causa uma série de consequências. Para cada vitamina, a gente tem uma doença que pode ser desenvolvida, diversas, tá? E assim como os sais minerais, as vitaminas precisam ser consumidas também diariamente. Através da alimentação, a gente não consegue fazer um armazenamento delas. Então, é muito mais complicado
manter o metabolismo quando a gente não consome vitaminas suficientes e as nossas enzimas não funcionam de forma adequada. A gente tem grupos de acordo com a característica, então aquelas que se dissolvem melhor na parte de lipídios e aquelas que se dissolvem melhor na água, tá? Mas em geral, as vitaminas elas são fundamentais. Aqui tem um exemplo, na verdade um quadro com algumas delas, existem muito mais, tá? Para vocês entenderem um pouquinho da importância. Reparem que cada uma delas age numa região específica. E só aqui a gente tem vitaminas que interferem no organismo inteiro, de tão importantes que elas são. Lipídios. O lipídio ele é considerado meio que um vilão, né? A gente enxerga ele um pouco como o que engorda, o óleo, mas eles são também muito importantes, tá? Ele tem uma estrutura química muito variada, mas a característica principal é ser insolúvel em água, tá? Então, a gente entende o lipídio como um óleo, né? Basicamente. Uma das estruturas que são formadas por lipídios é a nossa membrana da célula. A membrana da célula ela tem um lado que é formada por lipídio, e graças a essa região a gente consegue controlar o que entra e o que sai da célula, impedindo a perda excessiva de nutrientes ou a entrada excessiva deles, tá? Entre algumas funções, a gente pode citar o armazenamento de energia, ele é uma segunda fonte de energia, na ausência do carboidrato ele vai ser consumido. Ele é a estrutura da membrana plasmática, que eu citei para vocês. Ele evita a perda de calor e ele serve como depósito de gordura para reduzir o impacto, principalmente nos pés e nas mãos. Eles podem ser impermeabilizantes. A gente tem aqui o exemplo das ceras. Então, quando a gente faz a limpeza de um carro, por exemplo, a gente insere esse carro, a gente está impermeabilizando. A ideia é a mesma para os lipídios, tá? É óbvio que se a gente consumir ele em excesso, ele vai fazer mal, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um acúmulo de gordura, né, numa artéria, e isso vai dificultar a passagem do sangue. Se vocês separarem elas, as hemácias não conseguem circular. Então, ele pode sim ser um inimigo, mas não significa que é. A gente também depende dele por uma série de coisas, como eu citei para vocês, tá? Existe uma outra coisa, né, que se fala muito do lipídio, que é o anabolizante. Os nossos corpos conseguem produzir, por exemplo, a testosterona, que é a base de lipídio, naturalmente. Mas conseguiu-se, a partir então desse conhecimento, a produzir esses hormônios sintéticos em laboratório. Então, os anabolizantes são usados em atletas, né? E são utilizados normalmente para ficar forte, musculoso e atuam no crescimento de uma série de regiões do corpo, como, por exemplo, a parte óssea, o tecido e a parte muscular, obviamente, mas que gera um grande risco. Isso se tratando de um anabolizante, né, sintético de laboratório feito de má qualidade. Existem momentos em que eles são indicados? Sim, galera, existem, mas não é sempre, não é para todo caso, isso tem que ser muito bem avaliado. Aqui tem o link, depois eu passo para vocês com calma, é bem legal esse documentário, e aí a gente pode discutir melhor caso vocês queiram, beleza? Gente, dei uma pincelada muito rápida, tem muita informação, tem muito slide que eu não consegui explicar, nem falar muito com detalhes agora, mas que eu peço que qualquer dúvida a gente converse ou pelo Classroom ou nas nossas aulas ao vivo, beleza? Beijos, galera, até a próxima.